toca o samba enredo que hoje vou te contar algo bizarro. Pode esquecer o glitter, as plumas, sabe? Os desfiles milimetricamente coreografados. Hoje, a nossa análise vai para o lado B do carnaval e de outras festas pelo mundo também. A gente vai mergulhar em lugares onde a comemoração envolve, sei lá, lama de mangue, máscaras que parecem saídas de um pesadelo e até outras coisas, digamos, menos glamorosas. A missão aqui é explorar como e por que a humanidade cria esses espaços para operar a realidade num modo de exagero. Um modo que vai muito além do que a gente imagina. E esse modo de exagero é a chave de tudo, né? Porque essas festas, por mais estranhas que pareçam assim à primeira vista, elas funcionam como válvulas de escape sociais. E são absolutamente essenciais. O ponto central do material que a gente tem aqui é fascinante. Quando a sociedade abre uma brecha para a festa, para uma transgressão que é permitida e controlada ao mesmo tempo, muitas pessoas não escolhem só dançar ou se divertir no sentido convencional. Elas escolhem se transformar em outra coisa, romper radicalmente com o personagem que interpretam no resto do ano. Ir com o personagem, adorei isso. É tipo tirar o uniforme do dia a dia, né? E para começar essa viagem, vamos ficar por aqui mesmo no Brasil, num lugar que leva essa ideia ao pé da letra. Nossa primeira parada é em Paraty, no Rio de Janeiro, no famoso Bloco da Lama. A cena é uma coisa que parece saída de, sei lá, um filme pós-apocalíptico ou de um ritual ancestral. Não é sobre vestir uma fantasia, é sobre se tornar a fantasia. Exatamente. Os foliões mergulham no mangue e se cobrem da cabeça aos pés com aquela lama. É escura, densa, vira quase uma segunda pele. E quando eles saem de lá, não são mais indivíduos. Eles se tornam uma massa homogênea, sabe? Uma entidade coletiva que toma as ruas do centro histórico. Os relatos descrevem gritos, urros, movimentos quase tribais. É como se uma tribo urbana primitiva estivesse reivindicando a cidade. Um espaço que normalmente é todo organizado, polido. Então a ideia não é só ficar sujo, é sobre apagar quem você é por algumas horas. A lama funciona como uma máscara que cobre o corpo inteiro, escondendo o CTF, a profissão, as preocupações. Precisamente. O fascinante aqui é a inversão completa de valores. A lógica do carnaval tradicional é a da beleza, do brilho, né? Da estética elaborada. No Bloco da Lama, a lógica é outra. É trocar a estética pela experiência sensorial pura. A sujeira não é um acidente, é o propósito. O ato de se cobrir de lama é uma catarse coletiva. É um símbolo muito poderoso de ruptura com a vida normal, limpa, organizada. É uma forma visceral de dizer: hoje eu não sou o meu crachá, eu não sou as minhas roupas, eu sou essa matéria orgânica e primordial. A sensação que as fontes descrevem é essa. É sujo, é estranho, mas, acima de tudo, é profundamente libertador. Essa ideia de rejeitar a norma, mas de um jeito completamente diferente, me parece ser o ponto central do nosso próximo exemplo. Lá em Malta, certo? Lá não é sobre rejeitar a limpeza, mas sim a beleza, o agradável. Parece um passo além na estranheza. Calma aí que o papo já continua, astronauta. Você tá no Marty Pub House, um podcast semanal onde o papo nunca fica preso à terra. Agora deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Não esquece. E se você tá ouvindo pelo Spotify ou por outros programas de áudio, já favorita o Marty Pub House para receber atualização toda vez que sair episódio novo, beleza? Agora sim, o papo continua. No money, no parts, no deal. A gente sai da catarse primal da lama e atravessa o oceano. Vamos para a pequena ilha de Gozo, em Malta. Lá acontece o Carnaval de Nador, que é famoso por ser espontâneo, satírico e, acima de tudo, grotesco. Se em Paraty a ruptura é com a higiene, em Nador a ruptura é com o bonito, com o reconhecível. E o que isso quer dizer na prática? Que as fantasias são de propósito, assim, feias? São de propósito perturbadoras. O foco lá é o improviso e a transgressão. As fantasias são malucas, muitas vezes montadas com objetos do dia a dia,
com uma pegada de humor ácido, meio sombrio e até de crítica social. As pessoas se vestem para ficarem irreconhecíveis, usam máscaras bizarras, roupas do avesso, se fantasiam de conceitos abstratos ou de figuras assustadoras. Eles não querem ser admirados, entende? Pela beleza do traje. Eles querem ser inquietantes. A ideia não é ouvir "que lindo", mas talvez um "que diabo é isso?". Confesso que, de todas, essa talvez seja a mais intimidadora psicologicamente. Uma coisa é se sujar, outra é encarar uma multidão onde todo mundo fez um pacto de ser esquisito. E assustador. E a expressão que uma das fontes usa para descrever esse pacto social é perfeita. É como se a cidade inteira se unisse para assustar o tédio. É um carnaval que opera na contramão. Enquanto a maioria das festas busca o encanto, na Dupur busca o estranhamento. A quebra de padrão não é só estética, é comportamental. É um convite para explorar o lado esquisito, o humor negro. É a sombra da própria personalidade, sem julgamento. É um exorcismo do convencional. A palavra exorcismo é perfeita, porque o próximo festival na Bulgária leva essa ideia de espantar algo. Nesse caso, os maus espíritos, e leva isso a um extremo sonoro e visual que é difícil até de imaginar. Estamos indo para Pernik, na Bulgária, onde acontece o Surva Festival. E aqui, o bizarro atinge todos os sentidos. Visualmente, a gente tem pessoas usando máscaras gigantescas. Elas são feitas de madeira, couro, pelos de animais, têm chifres, dentes enormes, expressões que são francamente demoníacas. O objetivo é personificar os kukeri, que são essas figuras ritualísticas. Mas o elemento mais impressionante talvez seja o som. É sobre isso que eu queria perguntar. Eles carregam sinos pesadíssimos amarrados no corpo, certo? Qual a função desse caos sonoro todo? A função é tudo. Os cinturões de couro que eles usam podem ter sinos de bronze que pesam somados dezenas de quilos. Quando eles se movem, dançam, pulam, o som é ensurdecedor, metálico. Uma cacofonia que domina completamente o ambiente. O objetivo tradicional desse festival, que tem raízes pagãs muito antigas, é exatamente este: afastar os maus espíritos do inverno. É limpar o ano que está começando e garantir uma boa colheita. É um ritual de choque. Então, o medo que essas figuras provocam não é um efeito colateral. É o objetivo principal do ritual. Como essa emoção, que é negativa, se transforma em algo positivo para a comunidade. Esse é o cerne da questão. A máscara esconde a identidade individual, né? E permite que o participante incorpore uma força da natureza, um espírito protetor. E o barulho intimidador dos sinos é feito para purgar o mal pelo susto, pela força bruta sonora. O medo, nesse contexto, se transforma em folclore e, por fim, em celebração da resiliência da comunidade. É uma performance que diz: nós somos mais barulhentos e mais assustadores do que qualquer mal que possa vir. É uma demonstração de poder coletivo. Que intenso! E falando em propósito, nossa próxima parada parece celebrar a completa falta de um. Saímos de um ritual pagão milenar para o mais puro e glorioso caos culinário em Buñol, na Espanha. Acho que muita gente já ouviu falar, mas vale detalhar. La Tomatina. É o oposto perfeito do Surva Festival. Se o Surva é sobre significado profundo, La Tomatina é sobre a alegria do sem sentido. A premissa é inacreditavelmente simples. Uma vez por ano, caminhões despejam toneladas de tomates maduros. Tomates que não seriam bons para consumo, vale dizer. E despejam no centro da cidade, e o que se segue é uma guerra de comida em escala épica. Por exatamente 1 hora. É um desperdício glorioso. As imagens são surreais. A cidade inteira vira um rio vermelho, escorregadio, pessoas cobertas de polpa de tomate da cabeça aos pés, rindo histericamente. A pergunta que fica é: por quê? De onde veio essa ideia? E o mais interessante da La Tomatina é justamente a falta de um motivo racional profundo. Não tem um grande mito fundador, não tem uma entidade para agradar, nada disso. A origem é prosaica. Começou com uma briga espontânea entre jovens durante um desfile, décadas atrás. Eles usaram os vegetais de uma barraca como munição. A coisa foi repetida no ano seguinte e acabou virando tradição. Talvez seja essa falta de um propósito transcendente que a torne tão poderosa, sabe?
Ela é um pacto social do absurdo. Eu só consigo pensar em quem tem que limpar tudo isso depois. Mas a ideia de uma permissão social para ser completamente ridículo por uma hora é tentadora. É a celebração do infantil, do proibido. Perfeito. É a celebração do nonsense como uma experiência profundamente humana. É a permissão para se sujar, para jogar comida sem culpa, para participar de um caos coletivo e inofensivo. Por algumas horas, todos ali concordam em ser ridículos juntos, e com muito orgulho. E essa suspensão temporária da lógica adulta é uma forma de libertação tão válida e potente quanto as outras que a gente viu. Ok. Já falamos de lama, do grotesco, de barulho ritualístico e de caos com comida. Mas acho que nada prepara a gente para a próxima parada, que provavelmente vai redefinir o conceito de bizarro para muita gente. Vamos para a Índia. E aqui eu preciso fazer aquele esclarecimento linguístico importante para o público no Brasil. Muitas vezes se ouve falar da festa do coco, mas não estamos falando da fruta. A confusão vem da pronúncia de coco e cocô. E sim, estamos falando da segunda opção. O festival se chama Goré Rabá. É um ponto crucial. Sem o contexto cultural, a descrição do evento soa apenas como algo chocante, talvez até nojento e sem sentido. O Goré Rabá é um festival folclórico realizado em alguns vilarejos no sul da Índia. Ele acontece tradicionalmente no dia seguinte ao Diwali, o grande festival das luzes. E sim, na prática, o evento consiste em participantes arremessando e se cobrindo com esterco de vaca. A primeira imagem que vem à cabeça é de repulsa. É inevitável para quem é de fora. A gente vê fotos de pessoas mergulhando em montes de esterco, rindo, jogando uma nas outras. Como a gente sai dessa reação instintiva para chegar no significado real disso para eles? É aí que a barreira cultural precisa ser atravessada. Para quem está de fora, o choque é a reação primária. Mas para quem participa, aquilo não é uma simples guerra de cocô. Primeiro, o esterco de vaca na cultura hindu é visto de forma muito diferente. Ele tem propriedades consideradas purificadoras, sagradas, é usado como combustível, fertilizante e em rituais. O festival em si está ligado a lendas e tradições locais de cura e proteção. Então participar é um ato de fé. É um ato de fé, de comunidade e de identidade. Carrega múltiplos significados, entende? É um ritual de proteção contra doenças, é um pedido de boa sorte e, talvez o mais importante, é uma afirmação de pertencimento àquela comunidade, àquela tradição. O contraste entre a percepção externa de nojo e a percepção interna de ritual e comunhão é abissal. Deixa de ser sobre o material em si e passa a ser sobre o que ele representa. Purificação, saúde e união. Isso muda tudo. Deixa de ser uma guerra de cocô e se torna um ato de fé compartilhado. É a prova definitiva de que o bizarro é quase sempre uma questão de não ter o contexto, né? De olhar com os nossos valores para uma realidade completamente diferente. Então, depois dessa viagem toda, me parece que o fio condutor, o que une a lama de Paraty, as máscaras de Malta, o barulho da Bulgária, os tomates da Espanha e o esterco da Índia, é uma necessidade humana. Uma necessidade fundamental de fuga, de apertar um botão de reset na identidade. Identidade social. Elas oferecem um espaço seguro, delimitado no tempo, para que as pessoas possam, temporariamente, abandonar os papéis sociais que são impostos. O profissional sério, o pai responsável, o cidadão contido. Ao se cobrir de lama ou esterco, ao usar uma máscara assustadora, ao se perder no caos dos tomates, a pessoa não está apenas se fantasiando. Ela está se despojando da sua identidade cotidiana para experimentar uma outra. Uma identidade mais primal, mais livre, mais anônima. É a chance de escapar de si mesma por um instante. Para poder voltar a ser você mesma depois, precisamente. E aqui tem um paradoxo interessante que as fontes apontam. Ao permitir essa quebra temporária e controlada das regras, a sociedade, na verdade, reforça o que é considerado normal no resto do ano. Essas festas funcionam como uma zona de descompressão. Elas canalizam os impulsos de caos, de transgressão, de estranheza, para um período e local específico e garantem que, passada a festa, a ordem seja restaurada. São menos sobre a loucura em si e mais sobre o reconhecimento do direito humano de escapar do próprio personagem, nem que seja por um único e glorioso dia. Uma fuga necessária para depois poder voltar à realidade.
Que viagem! Da lama ao caos, passando pelo medo e pelo sagrado. A gente viu que o desejo de sair da caixa é universal. E às vezes, para fazer isso, a gente precisa se sujar um bocado. E com essa reflexão, encerramos nossa análise de hoje. Se o mundo acabar amanhã, eu quero meu reembolso em milho, porque boleto não aceita abraço. O programa Marte Pub House é uma atração do canal Pai das Galáxias. E sempre se lembre, todas as informações que você ouviu aqui não passam de uma alucinação de duas pessoas sentadas numa mesa de bar. Ou será que não?